Hello, dear students, teachers, welcome to our English class. Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Estamos hoje aí iniciando, colocando, uma aula que coloca em prática aquilo que vocês viram na aula anterior, que basicamente aí foi uma estratégia de leitura. Vamos ver exatamente o que nós vamos ver na nossa aula de hoje sobre o praticando. Então, gente, hoje nós vamos colocar em prática, É o momento de colocar em prática conteúdo visto na aula anterior, que foi sobre a estratégia de leitura skimming, Reading Skimming, que é uma estratégia de leitura bastante conhecida e também bastante útil, especialmente aí quando vocês se depararem, com aquelas questões que normalmente caem nas avaliações vestibulares, Enem, por exemplo. Então, a estratégia de leitura skimming é uma boa alternativa, uma estratégia muito importante que pode ajudar vocês para responder esse tipo de questão. Vamos para a nossa primeira questão, então. Na primeira questão, então, a alternativa que apresenta uma característica do skimming é, lembrando, que é o skimming, vocês vão encontrar aí uma dessas opções vai apresentar uma característica que é do skimming, tá? Encontrem, na sequência nós voltamos aí para a correção dessa primeira questão. Então, gente, essa primeira questão foi bastante fácil, para identificar ali qual era a característica, dessa estratégia de leitura que é o skimming. Aí nós temos alguns alunos que responderam aqui, o Mário José dizendo que é a letra A, o Mário José da escola Ernesto Penafort, a Railane, da escola Cecília Ferreira da Silva, também diz que é a letra A, Vinícius, da escola Professor Rui Alencar, também apostando na letra A, a Jane, também apostando na letra A, da escola Novo Céu, e o João Vitor, do 7 Tarsila Prado, de Humaitá, também apostando, de Humaitá, aliás, na letra C. Então, gente, essa era uma pergunta que diz respeito a essa estratégia de leitura skimming, uma estratégia bastante conhecida e bastante útil, tá? Vamos ver a resposta correta? Olha só, a pergunta então, para identificar qual era a característica relacionada ao skimming. Vamos ver a resposta correta agora, eu comento cada uma delas. Então, na primeira ali, é a resposta correta, parabéns a quem acertou.
lemos primeiro e último parágrafos. Por que essa é uma característica do skimming? Porque o skimming é aquele tipo de leitura que se adequa bem às situações onde você tem um texto grande e o tempo para responder bastante curto. Teoricamente, o primeiro parágrafo ele vai fazer uma introdução acerca do tema trabalhado naquele texto. E lá no final, alguma consideração. Né? Então, você vai fazer essa análise, né? Para chegar, vai encontrar palavras cognatas, enfim, vai identificar o que está escrito no primeiro e no último parágrafos, né? Para facilitar, então, a compreensão, tá certo? É uma estratégia, então, é parte da estratégia de leitura, né? Do skimming, ler o primeiro e último parágrafo. Todas as outras, então, não caem muito bem. Lembrando, né, que essa é aquele tipo de estratégia em que você passa os olhos sobre o texto, vai identificando palavras cognatas, né, palavras conhecidas, né, vai olhando o texto, mas não traduz palavra por palavra. Né, você vai tentar identificar aí a ideia principal desse texto. Teoricamente, né, o primeiro parágrafo de um texto ele tem que trazer uma certa introdução, vai te dar ideia do que se trata esse texto. Né? Uma outra dica também é você identificar que tipo de pergunta é. Às vezes é uma pergunta que a resposta é bem óbvia. Por exemplo, está perguntando sobre encontrar uma data, por exemplo. O que aconteceu em determinada data? Aí você vai olhar o texto, vai encontrar essa data e vai identificar a resposta ao redor daquela data. Então, são estratégias que facilitam bastante. E o skimming, então, né, uma das características é ler o primeiro e último parágrafo. Não é o tipo de estratégia de leitura que exige uma interpretação ou compreensão de todas as palavras, tá? Nem sempre nós nos deparamos com texto em língua inglesa que nós conhecemos todas as palavras. É comum, então, que haja uma ou outra palavra que nós desconhecemos. Mas essa palavra que nós não conhecemos, ela não deve criar nenhum problema para interpretar esse texto. Por isso que a gente utiliza essas estratégias, certo? Vamos agora para a nossa segunda pergunta, nossa segunda questão. Na nossa segunda questão, então, skimming é... Aí nós temos ali 5 opções, também uma pergunta bastante fácil, né? É mais uma questão ali de teoria, né? E vocês vão identificar, na sequência a gente vem para a correção dessa pergunta.
Então, essa é uma pergunta também bastante fácil, né? Porque é relacionado aí a algo que nós já vimos bastante aí nesse início de aula e também, né, durante a última aula aí sobre essa estratégia de leitura, que na verdade é a resposta, então, dessa segunda pergunta. Vamos olhar algumas respostas aí? Olha só, vamos lá. A Thaisa dizendo que é a letra C, Suena dizendo que é a letra E, né? Tatiana, letra E, João Vitor também apostando na letra E, João Vitor do 7, né? Tarsila Prado, de Humaitá. A Railane, letra E, Vinícius também. Aí nós temos a Sabrina, letra E. A Taline, também letra E, todos apostando na letra E, tá bem fácil mesmo, né? Aí nós temos Rogério, né? Letra E, Isabela, também o Enzo, todos apostando na letra E. Abrão, Regine, todos na letra E. Vinícius, Tassiele, Toniele também apostando na letra E. Esse é um tipo de pergunta bastante fácil, porque é algo que nós já falamos bastante. Mas só vamos confirmar então essa resposta, essa nossa segunda questão. Olha só. Então, skimming, ele não é um verbo conjugado no passado, tá? Skimming, a letra B não é um pronome definido, letra C não é um verbo de ligação, letra D, um pronome pessoal não é pronome, e é sim uma estratégia de leitura. Olha só a resposta correta. O que é, gente, a definição de skimming? A definição de skimming, ela cai bem nessa ideia de estratégia de leitura pelo seguinte. Imagine o leite, por exemplo, que você está tirando só a nata. Essa é a tradução de skimming, é uma das traduções de skimming. Quer dizer, tirar aquela parte que importa, o que é mais importante. Então é essa a ideia de skimming. É inclusive a tradução, tá? Então, quando a gente fala skimming, é exatamente isso que a gente faz com essa estratégia de leitura. A gente tem um texto, a gente vai dar uma olhada nesse texto, vai tirar o suprassumo, aquilo que mais importa, o mais importante dentro desse texto, tá? Então, a tradução dele é justamente essa, desnatar, né? Tirar a nata, né, do leite, que é a parte mais importante. É exatamente a atividade, né, que você vai fazer quando você se defrontar com um texto em língua inglesa, né? Vai tirar aquilo que é mais importante, que é normalmente a ideia principal e que também cai bastante aí nas questões de Enem e outros tipos de vestibulares. Certo, gente? Parabéns aí para quem acertou. Vamos para a questão 3 agora. Leia o texto utilizando a estratégia de leitura skimming e responda às questões a seguir. Então, nós temos esse pequeno texto, tá? Foi dito pelo Jimi Hendrix. Esse texto, essa questão também a gente caiu, inclusive, em um dos... Eu não lembro o ano, mas ele caiu em uma prova do Enem, tá? Então, é para vocês terem uma ideia de como funcionam as provas do Enem, as questões de língua estrangeira que caem sempre no Enem. Então, vocês vão ler esse texto e vão responder aí, vão encontrar a resposta correta, né? Vão utilizar todas as estratégias de leitura aí para compreender. É um texto curto, com palavras que vocês conhecem, e vocês vão identificar aí a resposta correta. Na sequência, nós voltamos então para a correção dessa terceira questão aí.
Então, gente, essa terceira questão já é um pouquinho mais difícil, né? Porque ela envolve, de fato, a prática, né, dessa estratégia de leitura, né? Que é, na verdade, o alvo dessa estratégia e dessa aula. Também, como eu já adiantei, é uma questão que foi retirada de uma das provas do Enem, né? Não lembro exatamente o ano, mas é o tipo de questão que normalmente cai nesse tipo de avaliação. Também, muito importante, né, lembrar das estratégias de leituras para que vocês, quando se depararem com elas, né, se saírem bem com essas questões. Esse é um texto curto, então não terá muito problema com relação ao tempo, mas é comum também textos maiores com um pouco mais de dificuldade, com um grau de dificuldade um pouco mais acentuado. Então, bastante atenção nessas estratégias e utilizem. Vamos olhar a questão? Olha só, leia o texto utilizando a estratégia de leitura, esquime e responda as questões a seguir. Na verdade, né, quando nós falamos em estratégia de leitura, nós utilizamos todas ao mesmo tempo, tá? A gente, quando está lendo um texto em inglês, a gente está utilizando todas essas estratégias ao mesmo tempo. Então, o texto era o seguinte: Once a famous musician Jimi Hendrix said o seguinte: When the power of love overcomes the love of power, the world will know the peace. O que está escrito aqui? Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo viverá, né, conhecerá a paz. Vamos ver então na sequência o que falava aí dessa questão, né? O famoso músico Jimi Hendrix associa o seu texto a termos love e power, e esse de fato é o ponto-chave ali para compreender o texto, and peace, para justificar sua opinião de que, letra A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. B, o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. C, o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. Na letra D, o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. E a letra E, a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Então essas eram as opções. Vou ler algumas respostas aqui dos nossos alunos, né? O Ronaldo dizendo que é a letra B. Aí nós temos o Mário também apostando a letra B, Rita, letra B. Vamos ver, João Vitor, letra B, Elton, letra B, Tatiane, letra B, Isabelle, apostando também na letra B, Jenny, letra B, Regine, letra B, Railane, letra B, Leinara, letra B, né? Então todos os alunos aí apostando na letra B. Vamos ver se vocês acertaram? Olha só, parabéns aos alunos, acertaram, tá? Então o texto, ele justificou o seguinte, né? No texto ali do Jimi Hendrix: o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Então esse aí é uma fala, né, do Jimi Hendrix que a gente pode utilizar bastante, né? O amor pelo poder deve ser sempre menor do que o poder do amor. Certo, gente? Parabéns aí para todos os alunos que acertaram. E agora a gente vai para a nossa quarta questão. Steve Jobs, alive, remembered 1955, 2011. Então, 2011, sorry. Então, esse é o título do nosso texto, né? Sobre o Steve Jobs, e vamos ver o que está sendo pedido sobre esse texto. Olha só, com esse texto vocês vão identificar então a resposta correta, né? Temos 5 opções ali, vocês vão ler o texto e vão identificar aí qual é a resposta correta relacionada a esse texto, tá? Na sequência, nós voltamos aí para a correção.
Então vamos lá para a correção aí da nossa última questão, né? Uma questão também com texto. Essa sim deveria ser utilizado aí todas as estratégias de leitura, né? É importante vocês lembrarem de utilizá-las. É um texto também padrão daquele tipo ali que sempre cai nas provas de avaliações, né? Como vestibular e o Enem. Vamos dar uma olhadinha no texto, depois a gente vai para as questões. Olha só, então esse era um texto, ele é repleto de palavras cognatas, certo? E aí vocês deveriam identificar aí qual é a resposta certa, né? Olha só, as informações sobre, só voltando ali rapidinho, as informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, né? Depois de ler o texto, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe, quais eram as opções que nós tínhamos ali? Letra A, expor as maiores conquistas da sua empresa. Lembrando que ele é um dos fundadores da Apple, né? Uma das gigantes aí dos smartphones. Descrever suas criações na área da tecnologia, enaltecer sua contribuição para o mundo digital. Letra D, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. E a letra E, discutir o impacto do seu trabalho para a geração digital. Então essas eram as opções, né? As alternativas. Vou ler algumas respostas dos nossos alunos, vamos ver como é que estamos. A Tainara diz que é da questão 4, né, a letra C. O Enzo Mateus, da Escola Estadual Antônio Encarnação Filho, letra C. José Augusto, também da Escola Estadual Anselmo Jacó, letra C, apostando letra C. O Vinícius, da Escola Estadual Professor Rui Alencar, letra C. O Vinícius, bastante ativo, né, respondeu várias questões aqui. O Elton apostou também na letra C. A Lainara também apostando na letra C. Vamos dar uma olhadinha então na resposta, gente? Ver se vocês acertaram. Então esse era o texto, né? Todo o texto, e agora vou mostrar a resposta. Olha só a resposta correta, então, letra C. Parabéns aos alunos aí que acertaram. Então esse texto, né? Ele falava sobre o Steve Jobs enaltecer sua contribuição para o mundo digital, e de fato ele o fez. Então, parabéns aí a todos os alunos que participaram, né, que responderam, que participaram do chat. É isso mesmo, tá? Agora coloquem em prática essas estratégias de leitura, não parem somente no conteúdo da aula. É interessante que vocês se mantenham em contato, continuem lendo o inglês. Os primeiros passos são um pouco mais difíceis, mas depois vocês vão melhorando com o tempo, tá? Lembrando que vocês terão avaliações aí no final do ano, né, para entrar aí nas universidades. Então, coloquem em prática. Encontrem texto em língua inglesa, estudem, né, anotem essas dicas, né, de estratégia de leitura, vão aí nas páginas da internet, procure por provas anteriores, né, utilizado em vestibulares e provas como o Enem, para vocês já ir se acostumando aí com esse tipo de questão, tá certo? Coloquem em prática, não fiquem esperando aí somente o que vocês verem na aula, tá certo? Por hoje era só e a gente se vê aí na próxima aula. Bye, bye!